Estudo da força, matéria para a EJA, segundo segmento B. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. O que faz com que um corpo mude seu estado de equilíbrio, saia do repouso, por exemplo? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Por que em um piso escorregadio é fácil deslizar? Porque tudo que está em cima tende a cair. Por que é mais fácil empurrar um caixote no chão liso do que no chão áspero? Para responder, a gente tem o conceito de força. O que é força? Qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração e ou uma deformação, alterar a velocidade de um corpo. Tem o caso da bola do beisebol, o avião, um carro que bate. É uma força sendo produzida. Em relação ao beisebol, observe que existe uma força no taco quando a bola é rebatida pelo jogador da base, alterando a velocidade de direção. No caso do avião, a tração é uma força responsável por impulsionar a aeronave para frente, sendo originada de algum tipo de motor. Quando o avião desloca pelo ar, ocorre um fenômeno na sua asa que irá produzir uma força para cima, sentido inverso ao peso do avião. Características de uma força. Primeiro, a força é uma grandeza vetorial. É aquela grandeza que precisa de outros dados, outras informações para ser representada. Por exemplo, a força tem 4 características básicas. Ela tem um ponto de aplicação, onde a força atua. Ela tem uma direção, que é a linha de ação da força, que pode ser horizontal ou vertical. Ela tem um sentido, que é de onde para onde. Cada direção pode ter 2 sentidos, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, perpendicular. E a intensidade, ou módulo, que é o valor da força. E o valor da força é dado em Newton, em homenagem a Isaac Newton. Então eu falo assim, uma força tem 5 newtons, tem 10 newtons, tem 1000 newtons. E ela é representada por um vetor. Eu represento uma força através de um vetor. Na matemática, vetor é um segmento de reta orientado. Ou seja, ele tem uma direção, tem um sentido e tem um valor, uma intensidade. Observe, é uma retinha que tem um ponto de aplicação, uma direção e um sentido. Aqui eu tenho o exemplo de 3 vetores atuando sobre uma bola preta. F1 está para a esquerda, F2 para a esquerda, F1 e F3 para a direita, e todos têm a mesma direção, que é horizontal. Quando um agente exerce uma força sobre um móvel, ele provoca uma aceleração sobre este corpo que será tanto maior quanto maior for a força. Ou seja, força é igual à massa do móvel vezes a aceleração que ele recebe. Essa aceleração promove um deslocamento do corpo, correto? E para medir a força existe um aparelho chamado dinamômetro. O mais comum é esse aqui que se vê, o medidor de Newton, que tem um ganchinho, que é muito usado para pesar em feira livre, peixe vendido em casa. Mas também tem um dinamômetro mais preciso, que é o tubular, tem um de bulbo, que é usado em mãos, e que é o digital, moderno. As forças podem ser forças de contato. São aquelas que surgem do contato entre 2 corpos, quando puxamos ou empurramos um corpo. Mas elas podem ser também de atrito gravitacional, força de arraste, força magnética, força elástica, força de empuxo. Vejamos. Na natureza existem 4 forças fundamentais, que é a força nuclear forte e a fraca, que são aquelas que dão
integridade ao átomo, mantém o átomo coeso, que é a nuclear forte, e aquela que é fraca, que permite que o átomo se quebre, cinde. A fissão nuclear é dada por essa força. A força eletromagnética é aquela força de interação entre partículas que possuem carga elétrica. E a gravitacional, que é aquela que resulta da interação entre corpos que possuem massas. Atrito é a força que resiste ao movimento. Ela é contrária ao movimento, relativa de superfícies sólidas, camadas de fluido e elementos materiais que deslizam uns contra os outros. Força elástica é aquela que surge a partir da deformação, compressão ou distensão de uma mola ou de algum outro corpo com propriedades elásticas. Trata-se de uma força restauradora, isto é, procura sempre compensar, desfazer a deformação que foi imposta. O arraste é uma força de fricção que surge por intermédio do atrito entre um corpo e um fluido e auxilia muito na decolagem. O empuxo ou propulsão é a força aerodinâmica produzida por uma turbina ou hélice, ou seja, ele empurra. Quando uma certa quantidade de massa é expelida ou acelerada em uma direção, a terceira lei de Newton diz que surge uma força de reação na mesma direção, porém em sentido oposto. Quando então a turbina ele empurra o ar e o ar empurra o avião para frente. Então a força está dentro da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental de dinâmica, que fala que a força é um estado de movimento de um corpo que é proporcional à força motora imprimida e é produzido na direção da linha reta da qual a força foi imprimida. Ou seja, força é igual à massa do corpo e a aceleração que ele recebe. No sistema internacional, ela é dada em Newton. O que é um Newton? É a força que é aplicada a um corpo de massa de 1 kg sofre a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu tenho um corpo de massa 10 kg e acelera 2 metros por segundo ao quadrado, vai dar 20 newtons, 2 vezes 10. Então a força é dada em Newton. Por exemplo, ele tem dois blocos, A e B. A massa de A é 1, a massa de B é 3, então a massa total é 4. Ele pergunta qual a aceleração desse corpo. Força não é massa vezes aceleração? Eu tenho a força de 40 newtons. Eu tenho a massa de 4 kg. Eu quero saber o valor de A. 40 é igual a 4 vezes A. A é igual. O 4 vai dividindo, passa para o outro lado dividindo. A é igual a 40 sobre 4, que vai dar 10. O que é força resultante? Força resultante é aquela força que substitui as outras forças de um sistema. Ou seja, ela sozinha faz o que as outras fariam, correto? Como é que calcula resultante? Se eu tenho força na mesma direção e sentido, eu vou somar. Por exemplo, F1 e F2 atuando num bloco na mesma direção e para a direita, a força resultante é F1 mais F2. E o sentido da força é o mesmo das forças que estão no sistema, correto? Mas se eu tenho duas forças de mesma direção, mas em sentidos opostos, F1 está para a direita e F2 está para a esquerda, a intensidade é F1 menos F2. E o sentido vai ser o da maior, correto? Então, se eu tenho F1 de 10 newtons e F2 de 6, a resultante vai ser de 4. 10 menos 6. Correto? Aqui, eu tenho F1 e F2. F1 está para a esquerda e F2 para a direita. F2 vale 6 newtons e F1 vale 5. Qual que é a resultante? 6 menos 5 vai dar 1 newton. E o bloco vai ser deslocado para a direita, porque F2 é maior.
Veja a figura abaixo. Eu tenho um bloco sendo submetido a duas forças, F1 e F2. O bloco pesa 5 kg. F1 vale 100 e F2 vale 75. Ele pede qual a aceleração. Ora, primeiro eu tenho que calcular qual o resultante. Vai ser 100 menos 75. 100 menos 75 é 25 newtons. Então, a resultante é 25 newtons. Agora eu vou calcular o A, que vai ser F sobre M. A é igual a 25 sobre 5, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Correto? Um abraço. Obrigado.